A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. E desde já eu já quero agradecer a todos aí que vão estar ouvindo e vendo esta live. O meu muito obrigado. Eu creio que o Senhor Deus há de abençoar poderosamente a vida de cada um em nome de Jesus. E eu já quero te convidar a estar compartilhando essa live. Compartilha aí com o teu WhatsApp, compartilha no teu Facebook, compartilha aí no teu grupo de amizades. Quanto mais pessoas esta live alcançar, eu creio que mais Deus há de abençoar a vida das pessoas através da palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, se você puder estar compartilhando, eu agradeço, sabe? Compartilha aí, querido, em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de qualquer coisa, vamos orar? Fecha teus olhos aí onde você está, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, em primeiro lugar pela minha vida. Te agradecer, Senhor Deus, pois mais um dia tua misericórdia tem nos alcançado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida da minha esposa, pela vida da minha família, dos meus amigos, das pessoas, meu Pai, a qual eu conheço, que fazem parte do meu ciclo de amizade, e por todas as pessoas que estão vivas, meu Pai. Eu quero te agradecer. Quero te pedir perdão, Senhor Deus, pelas minhas falhas, cometidas por atos, pensamentos, atitudes que não venham ter te agradado, meu Pai. Eu te peço, Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia, usa mais uma vez este vaso de barro, que eu diminua e tu cresça. Tira-me, Senhor Deus, da tua aljava como flecha, para que eu possa atingir o alvo, o objetivo, a razão, o propósito, a qual tu tem nos escolhido, Senhor Deus, para estar pregando a tua palavra. Fala conosco, meu Pai, e não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu tens para conversar conosco nesta noite, Senhor. Toma agora nossa mente e coração cativo a ti em tuas mãos, e não permita, Senhor Deus, que alguma coisa venha tirar a nossa atenção, Senhor, pois queremos estar ouvindo e ouvindo a tua palavra, Senhor. E te peço também, meu Pai, que não sejamos apenas ouvintes, que não sejamos apenas aquelas pessoas que ouvem, mas aquelas também que guardam, que cumprem a tua palavra, Senhor. Nos ensina, meu Pai, desta forma. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, se conosco. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilha aí, querido, em nome de Jesus, esta live. Eu estou aqui compartilhando também em outras páginas, compartilhando nos grupos. Eu creio que o Senhor Deus há de abençoar poderosamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Só para nós estarmos sendo ricamente abençoados. Eu creio que Deus há de abençoar poderosamente nossas vidas, cada vez mais, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, querido, comigo, e abra a sua Bíblia comigo no último livro do Pentateuco, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 8. Vamos ler um versículo bíblico a qual o Senhor colocou em nossos corações. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8. Vamos ler o versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2.
Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você encontrou? Está escrito assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Eu vou ler aqui, querido, na tradução também da King James, que está escrito assim: trazei sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e para provar-te, a fim de exteriorizar-te todas as intenções do teu coração, se estavas realmente decidido a obedecer os mandamentos ou não. Amém, queridos? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, paz do Senhor, pastora Daniele, que Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o pastor Edson também, o Senhor guarde e proteja cada dia mais, a vida de vocês, da família, e que Deus abençoe em nome de Jesus poderosamente o ministério a qual o Senhor colocou em vossas mãos. Nossa oração está dia após dia alcançando vossas vidas, e eu creio que o Senhor Deus há de abençoar poderosamente mais e mais em nome de Jesus. Queridos, quando eu abro a minha Bíblia no livro de Deuteronômio, neste capítulo, meu coração, eu confesso, eu estava falando até para minha esposa, eu tenho este capítulo como, estes textos, estes versículos, como um dos versículos a qual fala muito ao meu coração. Deuteronômio capítulo 8, ele nos traz ensinamentos muito poderosos, E eu creio que o Senhor Jesus me trouxe à memória estes versículos para que nós pudéssemos conversar sobre eles e aprender um com o outro, e eu possa transmitir nesta noite aquilo que o Senhor Deus tem colocado em nosso coração. Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, aonde em meio a uma história muito maravilhosa, escrita pelo dedo de Deus, Moisés foi levantado como aquele que seria usado para libertar o povo através da mão forte do Senhor nosso Deus. Moisés foi até o Egito e através da mão de Deus que estava sobre ele, pôde ter vitória e libertou o seu povo das garras de Faraó. E depois que o povo recebeu permissão para sair do Egito, o povo começou uma grande caminhada no deserto. E foi justamente neste deserto aonde aconteceram coisas tremendas e maravilhosas que em nenhum outro lugar da Bíblia aconteceu. Os milagres que aconteceram em meio ao deserto não aconteceu em outros lugares. Foi um lugar específico de muita aprendizagem, de muita intimidade, de uma certa forma também de muita tristeza, mas também de muita alegria. E essas experiências que o povo de Israel teve em meio ao deserto trazem lições muito preciosas para as nossas vidas. E é justamente acerca dessas lições que nós vamos conversar um pouquinho nesta noite. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, convidar a você a estar acompanhando
né, o texto bíblico para que possamos compreender. Ao abrir o texto no versículo 2, o texto que nós lemos começa da seguinte forma. Ele diz assim, eu vou usar o texto da tradução King James, para que a gente possa ter uma compreensão mais detalhada sobre aquilo que o Senhor Deus tem para falar conosco, mas é basicamente o mesmo significado. Mas está escrito assim, versículo 2: Trazei sempre viva em tua memória, olha só esse texto, trazei sempre viva em tua memória a maneira que o Senhor Deus te conduziu por todo o caminho do deserto. Queridos, quando eu leio este primeiro versículo, esta primeira parte do versículo, aonde está escrito, trazei sempre viva em tua memória, eu tenho aqui algo a dizer a você. Deus está dizendo neste texto, está nos ensinando o quê? Eu não devo esquecer, nós não devemos esquecer as lições que são aplicadas em nossas vidas, principalmente vindo da parte de Deus. Vou dizer de novo. O texto diz, trazei sempre viva em minha memória a maneira que o Senhor Deus me conduziu por todo o caminho no deserto. O começo do texto diz, trazei sempre viva em minha memória. É o texto nos ensinando que nós não devemos esquecer as lições de Deus em nossas vidas. Querido, Deus, Ele é soberano sobre a nossa vida. Nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E também nós sabemos que os pensamentos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. E não só maiores, também são melhores. Pois a Bíblia fala em Jeremias que Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós e que Ele trabalha para nos dar o fim que o nosso coração assim espera. Então eu compreendo que, como o texto diz em Isaías, que assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos acerca de ti, diz o Senhor. Então isso significa que os pensamentos deles são maiores que os meus e são melhores que os meus. Então, tendo isso em mente, é difícil, e detalhe, querido, eu te entendo, eu digo porque, como ser humano, quantas vezes, eu sei que você já viveu isso, quantas vezes nós, como seres humanos, questionamos a Deus acerca de alguma coisa que estava acontecendo em nossa vida. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que eu estou passando essa dificuldade? Senhor, por que isso e por que aquilo? E nós enchemos Deus com porquês, em vez de enchermos nossa vida de fé, crendo que Ele está no controle, crendo que, embora eu não esteja entendendo o que está acontecendo, eu devo entender que Ele está no controle. Eu devo entender que Ele tem o controle. Porque a Bíblia diz, querido, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A Bíblia diz que, operando o Senhor, ninguém pode impedir. A Bíblia diz que
nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Então, eu tenho plena consciência de que o Senhor Deus está no controle. A Bíblia fala em Salmos que eu dormi, eu acordei e eu levantei porque o Senhor tem me sustentado. No mesmo livro de Salmos diz que o Senhor sonda-me. E quando Ele me sonda, Ele não sonda a minha vida de forma superficial. O Senhor sonda a minha vida de uma forma muito tremenda. Por quê? Porque Ele diz no texto de Salmos que ainda que eu coloque a minha cama lá no mais altos céus, Ele também estará lá. Ainda que eu fosse me esconder no mais profundo abismo, ali também Ele estaria. Então não existe local aonde eu possa me esconder dos olhos de Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos de dar conta. Então, tendo em mente tudo isso, eu tenho que entender que aquilo que eu estou passando é permissão de Deus, ou é amando de Deus, e isto que eu estou passando, eu tenho que entender e compreender estas lições para que a experiência que seja gerado nelas venha trazer-me benefício. Lá no livro de Ezequiel diz: e vós sereis consolados quando virdes os meus feitos nos seus caminhos, e sabereis que não fiz nada em vão. Então isso significa que as lições que são aplicadas na minha vida trazem benefício, trazem experiências, para que eu possa pegar essas experiências, aplicá-las em minha vida para não cometer o mesmo erro, para não viver falhando, para mudar a trajetória errada daquilo que eu esteja fazendo. Então, quando ele começa o texto dizendo: traz à memória, né, é Deus nos incentivando, dizendo: olha, não te esquece das lições que eu tenho te dado, não te esquece das situações que tu tem vivido. E detalhe, tanto as lições de dor quanto as lições, porque existem também lições no sorriso, lições de felicidade. Eu sei que essas lições de felicidade, muitas vezes nós esquecemos. Engraçado, né? Nós glorificamos a Deus em relação a uma vitória, mas esquecemos de glorificar a Deus quando há um tempo de paz. Porque se há um tempo de paz, a gente não ora tanto, a gente não busca tanto, a gente não clama tanto. E aí é por isso que Deus muitas vezes permite a situação acontecer, para que nós venhamos nos aproximar mais dele. Engraçado que nós deveríamos nos aproximar de Deus mais em momentos, né, de paz, né, não nos momentos difíceis. Mas amém, né? Voltando ao assunto. Então ele diz: olha, não te esqueças das lições aplicadas em tua vida. E aí detalhe, quando ele diz assim, escute o texto: traze sempre viva em tua memória a maneira que o Senhor teu Deus te guiou, te conduziu por todo o caminho do deserto. O que eu aprendo neste texto, além de eu não esquecer as lições que me são dadas,
eu tenho também que ter em minha mente que estas lições, estas experiências, este deserto, esta situação que está acontecendo, eu não estou sozinho nela. Deus está comigo. Deus está presente. Pastor, como é que o senhor pode ter certeza disso? Simples. O texto diz que quem me conduziu em meio a este caminho tortuoso, entenda, Deus me conduziu em meio ao caminho, não ao caminho tortuoso. Deus não me levou a um caminho tortuoso. Deus me guiou no caminho tortuoso. Muitas pessoas dizem assim, eu estou passando por isso porque Deus... Não, escute isso. O deserto era uma passagem ali necessária. Era um caminho necessário que deveria ser caminhado ali. O povo, ele não ia ser teletransportado do Egito para Canaã. Entre Canaã e o Egito tem um deserto, e esse deserto era uma caminhada necessária. Muitas vezes, meus amados irmãos, as dificuldades que se apresentam em nossas vidas, como eu disse a princípio acerca da graça e da glória de Deus, da permissão dele. Algumas situações ele permite, outras ele manda. E geralmente aquelas situações que ele permite, querido, é colheita nossa, sabe? Escute o que eu vou lhe dizer, querido, aqui dentro da bolota do meu olho. Se está acontecendo alguma coisa de errado na tua vida, Deus não tem nada a ver com isso não, querido. A culpa é sua. Foi você que quis, foi você que insistiu, foi você que quis trilhar esse caminho, entendeu? A culpa é sua. Deus te deu livre-arbítrio, meu irmão. Deus deu livre-arbítrio a você para que você pudesse fazer escolhas. Só que tem um detalhe. A Bíblia fala que nós devemos apresentar essas escolhas, né, ao Senhor, para que Ele venha nos dar a resposta certa. Provérbios, se não me falha a memória, 16:3, se não me falha a memória, diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, quando você apresenta a Deus os teus planos, os teus desejos, os teus projetos, Deus ele te guia, Deus ele te dá direção. Nesse caso aqui, por exemplo, em meio ao deserto, Deus guiou o povo. Ele está presente. Deus estava presente. E detalhe, quando a Bíblia diz que o Senhor teu Deus te conduziu, te guiou, primeiro, só pode guiar alguém quem sabe o destino a ser percorrido. Não tem quando você vai viajar por outro estado, e aí você precisa ir por uma trilha, ou precisa ir passar por um local onde para você é desconhecido, você contrata um guia. E esse guia vai te levando pelo caminho. Por quê? Porque ele já percorreu esse caminho várias e várias vezes, então ele sabe aonde entra, sabe onde sai, ele sabe as dificuldades que tem no meio do caminho, e ele te guia da melhor forma possível. A mesma coisa acontece com Deus. Deus ele estava conduzindo Israel em meio ao deserto da melhor forma possível. E
eu tenho plena convicção, querido, que o Senhor Deus, Ele em meio a esta luta, em meio a esta dificuldade, Ele está conduzindo você da melhor forma possível. Deixa eu tomar água aqui, querido. Eu tenho certeza que Deus está te conduzindo nesta situação, se você permitir, da melhor forma possível. Agora escute isso. Ele te conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos. Quando a Bíblia fala nesta questão de tempo, nós temos que compreender também isso. Aqui foi 40 anos. Eu não sei quanto tempo Deus está te guiando ou quanto tempo vai durar, mas eu quero te incentivar que, independentemente do tempo que levar, creia, Deus é fiel. Acredite nisso. Vou dizer de novo, Deus é fiel. E aí ele detalha, ele diz assim, Ele te guiou neste deserto, e aí muitas vezes nós questionamos a Deus, como eu disse a princípio. Escute isso que é interessante. Como eu disse a princípio, muitas vezes questionamos a Deus em relação ao propósito. Por quê? E neste texto Deus menciona o porquê. Neste texto Deus diz assim, olha, eu te guiei nesse deserto para te humilhar, para te tentar. Quando nós lemos isso, querido, esta palavra humilhar aqui não é humilhar de fazer vergonha. Esta palavra humilhar aqui significa trazer humildade, né? O Senhor ele conduz algumas lições justamente para gerar humildade em nosso coração. E quando ele fala tentar em algumas traduções, esse tentar aqui não é tentar para o pecado. Esse tentar aqui indica experimentar, provar. E ele diz o porquê. Ele te humilha, ele te tenta destes conceitos aqui para te tornar humilde. Para colocar, aí detalhe, aí ele diz a razão, a fim de que você exteriorizasse as intenções do teu coração. Deus permite muitas vezes algumas lutas, sabe para quê? Para colocar para fora o que eu ainda não tenho conhecimento. Sabe o que significa isso? É para colocar para fora o meu verdadeiro eu. Em meio às lutas e dificuldades, que o meu verdadeiro eu se manifesta. Vê, Israel, infelizmente, ao passar pelas dificuldades e pelas situações em meio ao deserto, o verdadeiro eu deles aflorou. Você percebe que quando eles adentraram em meio ao deserto, eles adentraram cantando, só o Senhor é Deus, Deus é maravilhoso, e começaram a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Só que conforme o tempo foi passando, e eles deixaram de olhar para os milagres que Deus estava fazendo, e passaram a olhar para as circunstâncias e dificuldades, entre aspas, enfrentadas em meio ao deserto, sabe o que apareceu na língua deles? Murmuração. E é justamente isso, querido, que Deus está experimentando a mim e a você. E aí, crente? Tu vai murmurar? Tu vai invejar a situação de A, B ou C? Conhece isso? É quando acontece na vida de A, B e C
E tu fica reclamando, poxa, fulano chegou agora na igreja e já recebeu, e eu tô há 500 anos lá e não recebo nada. Né? Deus, ele quer, ele quer, e detalhe, essa exteriorização do meu verdadeiro eu, não é para Deus saber o que tem no meu coração, Deus sabe. Essa exteriorização é para que eu venha fazer uma autorreflexão na minha vida e que eu saiba o que tem no meu coração. E Deus diz, porque eu quero saber se verdadeiramente você iria obedecer ou não os meus mandamentos. E é justamente isso, querido, que o Senhor Deus fala ao nosso coração nesta noite. Ele permite algumas situações para que o nosso eu verdadeiro venha aflorar e nós possamos fazer uma autorreflexão para que possamos caminhar junto com Ele, obedecendo seus mandamentos, fazendo a sua vontade e crendo que Ele é fiel e verdadeiro e galardoador daquele a quem o obedece. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, meu Pai, pela vida de cada um que esteja ouvindo e vendo esta live. Abençoa poderosamente em nome de Jesus. Toma em tuas mãos, guia, protege, guarda e nos ajuda, Senhor Deus, como tenho te falado sempre. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer o teu querer e a tua vontade. Dai-nos, Senhor Deus, uma noite tranquila e abençoada em tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Meu muito obrigado a todos que estiveram vendo essa live, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar vocês de uma forma tremenda. Ainda estamos aí fazendo a rifa, né, do bolo. Nós deixamos fazer agora esse final de semana. Você que puder nos ajudar, em nome de Jesus Cristo, entre em contato conosco. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida e que o Senhor te abençoe. E até a próxima live, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.